Hoje nós vamos tratar de um tema, ainda que seja objetivo e complexo, nós vamos estar falando sobre a personalidade. Existe muito mito sobre personalidade, mas nós vamos desenhar de uma maneira bem objetiva para você entender como que compõe a estrutura da personalidade. A personalidade, de fato, ela começa a se consolidar através dos nossos ancestrais. Há o processo de fecundação entre o macho e a fêmea e, nesse processo, as heranças genéticas da árvore genealógica, de alguma maneira, ela agrega a origem do ser humano nesse novo ser que está surgindo. Depois passamos pelo processo, de fecundação do óvulo, depois nós chegamos lá no feto, vamos para a criança. Aos 4 anos essa personalidade ela já está formatada e ela vai sendo desenvolvida ao longo da história. E como que nós compreendemos de maneira subjetiva, ainda que eu coloco de maneira objetiva, a complexidade da personalidade? A personalidade, de fato, é a herança que nós recebemos dos nossos ancestrais, é a herança que nós recebemos do contexto familiar na qual essa criança está inserida, é a herança que nós recebemos do contexto cultural, da localização da onde essa criança nasce, e é a herança que nós recebemos do social, as interações interpessoais de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Porque o ser humano ele nasceu para vencer e ele nasceu para se relacionar. Se nós observarmos, a primeira instituição que surgiu na Terra, no contexto mortais, foi a família. E a personalidade, ela desenvolve ao longo desse processo. Então, por exemplo, nós recebemos heranças malditas, nós recebemos traumas, nós recebemos sequelas, nós recebemos um monte de lixo e de porcaria que nós não queríamos receber. Quando aquele bebezinho ele vem à vida, a gente olha aquele bebezinho perfeito, coisa maravilhosa, mas dentro dele já está cheio de perversidade da herança que ele agregou dos seus ancestrais, pais, avós, bisavós, até chegar no início da geração. E depois ele vai receber essa perversidade também no contexto da família, no contexto da sociedade, no contexto da religião, no contexto da fé, da crença, sei lá, e ele vai se tornar um adulto. Mas o que é que eu quero compartilhar com vocês? O ser humano, ele é um ser que ele é um espírito. E ele tem uma estrutura de alma. Essa estrutura de alma fala-se da subjetividade que expressa e que locomove através dessa estrutura fisiológica e neurológica. Esse ser humano, ele expressa através do seu corpo a estrutura da personalidade, a capacidade da subjetividade da alma através do sensorial. As coisas que eu estou vendo, as coisas que eu estou escutando, as coisas que eu estou tocando, as coisas que eu estou cheirando, as coisas que eu estou degustando. E aí é o grande problema. Porque o sistema, ele já condicionou e ele já preparou um jogo de cartas marcadas para que você não seja você. E você de fato é o que você é na personalidade, mas você é o que você é no caráter. Isso não é utópico, muito louco? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas são aquilo que elas não são. As pessoas, elas querem sempre ser o outro, elas querem sempre comer na horta do outro, elas sempre valorizam o outro e elas não conseguem de fazer uma releitura para entender a sua grandeza e o seu valor. E dentro dessa estrutura da personalidade, que é a estrutura humana como uma estrutura tricotômica, espírito, alma e corpo, a estrutura da personalidade também ela é desenvolvida dentro de uma tricotomia. Diferente dos animais. É uma estrutura que ela é formatada através do primeiro atributo, vontade. A vontade ela produz os desejos.
Depois vem o sentimento, a sensibilidade, que produz as emoções. E dentro das emoções existe o lado positivo e o lado negativo, o lado sombrio e o lado nobre. E esse segundo atributo, ele está ligado ao nosso sensorial, que vai expressar, que vai formatar o sentido da minha vida, porque do meu interior, da minha alma, e na minha alma, no terceiro atributo, que eu já vou comentar com vocês onde está o coração, procede todas as saídas da vida. E o terceiro atributo é intelecto ou inteligência. Lá está a sede dos pensamentos, os tipos de memórias, que são 4 memórias nas quais eu costumo renumerar. Está o juízo crítico, está a consciência, está o insight e tantas outras coisas, né, grandiosas. É o HD, é a máquina mais esplêndida, mais sofisticada, mais complexa, que nunca e jamais o ser humano conseguirá fazer uma máquina tão formatada, numa excelência, numa grandeza do que é a estrutura da alma. Diga-se de passagem, nós temos centenas de especialidades para cuidar apenas do nosso corpo fisiológico e neurológico. Existe uma equipe de multiprofissionais qualificados em todas as áreas e não temos respostas definitivas para a nossa estrutura fisiológica. E quando fala da estrutura, né, de alma, que é subjetiva, não conseguimos mensurar, qualificar, decodificar, nós estamos caminhando, é uma ciência embrionária para tentar entender a grandeza da alma. Então, uma das coisas que eu admiro muito dentro do terceiro atributo da alma é a memória subjetiva. Nós temos a memória imediata, que está na periferia, né, que é uma memória rápida, complexa, imediata, que não precisa ser acionada através do sistema nervoso central, dentro de toda uma dinâmica perfeita, porque está ali na periferia. Então, é uma memória imediata. Nós temos a memória retrógrada, nós temos a memória de conteúdo, que é tudo que nós absorvemos ao longo da história da nossa vida, e temos a memória subjetiva. Essa é fantástica, essa é fenomenal, e é sobre ela que eu quero falar com você neste momento. A memória subjetiva é a capacidade que você tem de trazer à existência o que não existe. Você pode se comportar e pode se colocar dentro da humanidade como um Deus humano. Tudo que existe no planeta Terra, tudo que você possa imaginar, aqui nessa mesa, dentro dessa complexidade dessa sala, dentro da sua casa, no seu computador, dentro de tudo que você faz na vida, só foi possível porque um dia passou pelo terceiro atributo da mente, da estrutura, da alma, que está lá o coração, a mente, e aí a pessoa, através do pensamento, ela projetou, ela idealizou, colocou no papel, formatou, e o que não existia passou a existir. A alma, ela é uma complexidade fenomenal. Você pode voltar no passado de maneira real e instantânea, você pode estar no presente, projetar o seu presente no seu futuro, você pode idealizar o seu futuro e trazer para o seu presente. Você pode ser, de fato, aquilo que Deus disse que você é. Criação, imagem e semelhança. Só que o ser humano, ele nunca vai conseguir criar seres vivos, mas tudo que é ser criado de objetos inanimados, do que você possa até imaginar, de tudo que é tipo de tecnologia em qualquer área, o ser humano, ele tem competência, ele tem credenciais e ele é dotado de uma sabedoria, de uma capacidade para assim o fazer. Por isso, eu quero te trazer a essa reflexão, a esse pensamento, dizendo para você assim: porque muitas vezes você se sente um lixo? Porque muitas vezes você se sente uma pessoa inferiorizada? Porque você olha para a sua vida e você diz que o outro merece, que o outro tem capacidade, que o outro é inteligente e que você não tem a capacidade? Saiba de uma coisa, o Criador, o grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, quando Ele criou você, Ele criou como uma espécie única.
Você é uma espécie em extinção, você sabia? Se você não cuidar da sua espécie, o dia que você morrer, acabou a sua espécie. Sabe por que você veio a esta terra? Você veio para concluir, né, um projeto de vida e dar sua contribuição para a humanidade, para que a humanidade pudesse ser mais leve, para que a humanidade pudesse ter oportunidades, para que a humanidade pudesse enxergar e entender as habilidades específicas inatas que foram colocadas dentro do seu interior. Portanto, não despreze o valor do seu ser, a sua grandeza, a soberania, a preeminência na qual você foi colocado pelo seu Criador. Você nasceu para vencer, você já é vencedor, não existe batalhas maior do que a que você já travou na vida, e uma coisa é certa: sempre quando você olhar para o seu interior e você saber separar o joio do trigo entre aquilo que é negativo e aquilo que é positivo, e investir dentro dessa capacidade extraordinária que é a sua alma, ninguém te segura. Mas ninguém te segura porque você será uma bomba atômica que gerará vidas, que trará oportunidades e esperança para tantos milhões e milhares de pessoas que estão aguardando a manifestação da sua vida e do seu valor, por causa da complexidade, da unicidade e da grandeza que você é e do que você tem para cumprir como propósito nessa terra. Pense nisso, reflita sobre isto e analise sobre isto.